Ela riu, girando meu novo cartão de visita nas mãos, como se fosse lixo. Ela perguntou se eu o tinha impresso em casa na impressora e, sem sequer olhar nos meus olhos, jogou-o no caixote do lixo junto com os restos do jantar. Toda a família se riu. Eles não sabiam uma coisa: aquele pedaço de papel no caixote do lixo valia mais do que toda a sua fortuna. Não era apenas um título. Era um cheque para comprar o futuro deles. O riso da Clara cortou a sala de jantar como uma faca afiada a rasgar veludo. Eu conseguia ouvir o som dos talheres de prata bater nos pratos de porcelana, mas o som mais alto naquela sala enorme em Sintra era o desprezo na voz da minha própria esposa. Ela segurava os meus cartões de visita pretos mate como se fossem uma piada de mau gosto, algo sujo que ela tinha encontrado na sola do sapato. Ela perguntou a rir se eu os tinha imprimido numa papelaria de esquina e, sem esperar pela minha resposta, com um movimento elegante do pulso, atirou-os para o lixo da cozinha. O som do cartão a cair no saco plástico ecoou na minha cabeça mais alto do que qualquer grito. Ninguém se importou. O primo dela, já com o terceiro copo de vinho verde, soltou uma gargalhada nasalada. Até a mãe dela, a rainha do clube de campo de Cascais, juntou-se ao coro com um riso abafado, comentando que o que contava era a intenção. Eu não me mexi. Apenas cortei mais um pedaço de peru, seco e sem sabor, e continuei a mastigar com o mesmo sorriso calmo que aperfeiçoei ao longo de uma década a ser tratado como um adereço decorativo naquela família. Eu era o marido troféu sem troféu, o homem invisível sentado à mesa dos poderosos. O irmão dela, o herdeiro presunçoso que nunca tinha trabalhado um dia a sério na vida, leu o título antes do cartão desaparecer no lixo. Sócio executivo. Ele gozou, dizendo que soava esquema de pirâmide ou que talvez eu fosse dono de uma máquina de venda automática no metro de Lisboa. Mais risos. O que eles não sabiam, o que 90% das pessoas naquela sala ignoravam, era que o silêncio é a arma mais perigosa do mundo. Quanto mais eles falavam, quanto mais enchiam o ar com a sua arrogância, mais cavavam a própria sepultura. Eu não precisava de reagir. O meu trabalho não era atuar para eles. O meu trabalho tinha sido feito em silêncio, meses antes, enquanto eles estavam ocupados a escolher vinhos e a planear férias no Algarve. Foi então que o ambiente mudou, mas apenas eu e uma outra pessoa percebemos. O tio Vasco. O irmão mais velho do pai dela, o homem que tinha sido afastado da liderança da empresa por ser demasiado cauteloso. Ele estava quieto a noite toda, a observar o circo com olhos cansados de quem já viu impérios caírem. Enquanto todos contavam piadas sobre o meu suposto fracasso, ele levantou-se e foi até a cozinha para buscar mais gelo. Vi-o parar junto ao caixote do lixo. Ele pescou um dos meus cartões do meio dos guardanapos sujos como se fosse uma relíquia perdida. Ele ajustou os óculos, semicerrou os olhos e congelou. A mão dele tremia ligeiramente. De repente, o copo de vinho que ele segurava na outra mão escorregou e estilhaçou-se no chão de pedra. O som foi como um tiro. Todos se viraram. O silêncio caiu sobre a sala instantaneamente. O tio Vasco não olhou para o vidro partido. Ele olhou para mim. A voz dele, habitualmente rouca pelo tabaco, saiu frágil e confusa. Ele perguntou se aquilo era real. Se o título no cartão era verdadeiro. Ninguém respondeu. O pai da Clara, o grande patriarca Fernando, parecia irritado pela interrupção da sua sessão de gozo. Ele perguntou por que é que o Vasco estava a mexer no lixo. Mas o Vasco ignorou-o completamente, continuando a olhar para o cartão como se fosse uma bomba relógio prestes a detonar. Ele disse, com a voz a tremer, que a Vértice Holdings tinha acabado de fechar o contrato federal de armazenamento logístico. Aquele contrato pelo qual todas as empresas de logística de Portugal estavam a lutar há 8 meses. O contrato que a empresa da família tinha perdido na semana passada. Ele apontou o dedo trêmulo para mim e disse as palavras que mudariam tudo. Ele disse que eu era o homem por trás daquilo. Ninguém se riu agora. Eu continuei a comer calmamente, ignorando os olhares de choque. A Clara piscou os olhos, com a boca ligeiramente aberta, a tentar processar a informação. O primo perguntou o que era o armazenamento federal, mas a tia sussurrou algo sobre contratos militares e governamentais, e a voz dela falhou.
O que não era esquecível naquele momento era ver a arrogância daquela família estalar como o vidro no chão. Senti a mudança na sala, aquele deslocamento subtil do escárnio para o medo. O Vasco apanhou-me no pátio das traseiras minutos depois. O ar da Serra de Sintra estava frio, mas ele estava a suar. Ele encostou-se à grade de pedra, pálido. Ele disse que pensava que a Vértice era uma empresa fantasma, apenas rumores e licitações silenciosas. Ele olhou para mim com um misto de horror e respeito e afirmou que eu tinha selado o contrato que era a artéria vital da empresa deles. Eu apenas respondi, com um tom monocórdico, que tínhamos fechado o negócio na terça-feira passada. Vi o tio Vasco fazer as contas mentais. Ele percebeu que não era apenas um negócio perdido. Eu tinha os encurralado. Sem aquele contrato, a frota de caminhões deles ficaria parada. Ele perguntou se o Fernando, o meu sogro, já sabia. Eu disse que não. Ainda não. O Vasco passou a mão pela cara, desesperado. Ele percebeu que o cunhado ainda estava lá dentro a gozar comigo, sem saber que eu tinha acabado de comprar a estrada por onde os caminhões dele precisavam de passar. O Vasco olhou-me nos olhos e perguntou se eu lhes ia contar. Se eu ia humilhá-los ali mesmo. Eu tirei o cartão da mão dele, limpei uma migalha imaginária e guardei-o no bolso do meu casaco. Respondi calmamente que eles tiveram a oportunidade de saber a verdade a noite toda, mas preferiram rir. Virei costas e entrei em casa. Deixei o Vasco sozinho no frio, com a terrível compreensão de que o homem que eles desprezavam agora era dono do oxigênio que a empresa deles respirava. E a noite ainda estava longe de terminar. A verdade é que eu nem sequer tinha planeado levar aqueles cartões para o jantar. Eles não eram para a família dela. Eu tinha imprimido um conjunto novo naquela semana simplesmente porque o título antigo já estava obsoleto. A tinta ainda estava praticamente fresca quando os deslizei para o bolso do meu casaco antes de sairmos de casa. O que eles não sabiam, e o que não saberiam até muito mais tarde, era que a Vértice Holdings tinha finalizado 3 aquisições cruciais naquela mesma semana. Não se tratava apenas do contrato governamental que o tio Vasco tinha descoberto no lixo. Isso era apenas a ponta do iceberg. Eu tinha comprado silenciosamente as 3 empresas satélites que forneciam a tecnologia de armazenamento, a segurança e, o mais importante, as embalagens para a operação logística do meu sogro. Eram todas rotas das quais a empresa da família dela dependia para respirar. Eles não estavam apenas prestes a descobrir quem eu era. Eles estavam prestes a descobrir o que eu possuía. E essa revelação não viria numa manchete de jornal espalhafatosa ou numa discussão acesa à mesa de jantar. Viria no balanço contabilístico. Seria silenciosa, brutal e definitiva. Quando voltei para dentro da casa, as luzes, o barulho e as vozes presunçosas pareciam pertencer a uma realidade distante. Eu sentia-me removido daquele cenário, como um adulto a observar crianças a brincar com fósforos num armazém de pólvora. Despedi-me educadamente. Dei um beijo na face da Clara, que mal levantou os olhos da conversa fútil que mantinha com as primas sobre a nova coleção de uma marca de luxo qualquer. Ela perguntou, distraída, se eu já ia embora. Quando confirmei, dizendo que tinha uma chamada cedo na manhã seguinte, ela usou aquele mesmo tom de escárnio que usará a noite toda, perguntando se eu tinha mais do meu pequeno império para gerir. Eu apenas sorri e acenei com a cabeça. Se ela soubesse que o meu pequeno império tinha acabado de engolir a herança dela, talvez não dormisse tão descansada naquela noite. Saí sem olhar para trás. O tio Vasco ainda estava no pátio, provavelmente a tentar ganhar coragem para contar ao irmão que a empresa estava cercada. Mas eu sabia que o Fernando não o ouviria. O meu sogro estava demasiado ocupado a celebrar vitórias que já não existiam. A viagem de regresso a Lisboa foi tranquila. O silêncio no carro era um contraste perfeito com o caos que eu sabia que se instalaria na segunda-feira de manhã. E assim foi. O fim de semana passou como a calmaria antes do furacão, mas quando o sol nasceu na segunda-feira, os sussurros transformaram-se em chamadas telefônicas frenéticas. O telemóvel da Clara não parava de vibrar na bancada da cozinha. Ela estava sentada na ilha de mármore, com o café intocado, a fazer scroll em grupos de mensagens que tinham passado do gozo para o pânico absoluto em questão de horas. Um primo enviou um link,
Outro enviou uma captura de ecrã de um sistema de gestão bloqueado. Finalmente, a chamada fatídica chegou. Era de uma das diretoras de aprovisionamento, uma espécie de guardiã das fofocas corporativas que servia toda a cadeia logística da família. Eu continuei a ler as notícias no meu tablet, fingindo desinteresse, mas ouvi a cada respiração curta da Clara. Ela atendeu e o tom de voz do outro lado era de puro desespero. Não houve cumprimentos educados. A mulher exigiu saber se era verdade. Perguntou se o marido da Clara, aquele que eles pensavam que brincava aos empresários, tinha tomado o controle da fornecedora principal, a Norville. A Clara riu-se, nervosa, repetindo o guião que tinha decorado durante anos. Ela disse que não, que eu ainda geria minha pequena startup de embalagens. Mas a mulher do outro lado não se riu. Ela explicou, com uma frieza aterrorizante, que a Norville tinha desaparecido. Tinha sido absorvida. Dobrada para dentro de algo chamado Vértice Holdings, com efeitos imediatos desde a quinta-feira anterior. A mulher continuou a explicar que os e-mails de contato estavam todos a ser redirecionados para domínios da Vértice e que metade do inventário do primeiro trimestre estava retido. A Clara ficou pálida. Ela olhou para o reflexo dela na porta do micro-ondas, os olhos arregalados de medo. Ela disse lentamente que não sabia de nada e desligou o telefone. O silêncio na nossa casa tornou-se demasiado limpo, demasiado equilibrado, como se tudo estivesse prestes a virar do avesso. Ela levantou-se e caminhou em direção ao meu escritório em casa. A porta não estava trancada. Nunca estava. Eu nunca precisei de fechaduras porque ela nunca teve interesse suficiente no meu trabalho para entrar ali. O meu computador portátil ainda estava aberto na secretária. Ela hesitou por um segundo, parada no umbral da porta, mas depois moveu-se rapidamente. Eu fiquei na cozinha, a ouvir os passos dela. Ela não sabia exatamente o que procurava. Talvez apenas um fragmento de verdade para se rir, algo para confirmar que toda aquela história da Vértice era apenas uma coincidência, uma sobreposição de nomes ou uma empresa de fachada com um logótipo roubado. Mas o que ela encontrou foi a realidade crua e dura em formato digital. No ecrã, estava aberta uma folha de cálculo intitulada Contratos confirmados primeiro trimestre. Era uma lista com mais de 40 empresas, incluindo a Norville, a Caster Logistics e a Turflé. Todas as empresas que alimentavam o negócio do pai dela. Mais abaixo, havia correspondência de e-mail interna, memorandos que davam as boas-vindas a 6 novos coordenadores de logística para a divisão de Lisboa da Vértice, todos nomes que ela reconhecia da rede de fornecedores do pai. A garganta dela deve ter ficado seca naquele momento. Eu ouvi o som do clique do rato. Ela estava a abrir pastas, a ver a profundidade do buraco em que tinham caído. Ela viu os planos de integração, as margens de lucro projetadas, e pior do que isso, a data das aquisições. Ela percebeu que, enquanto gozava comigo ao jantar, eu já era o dono da cadeira onde ela se sentava. Eu entrei no escritório silenciosamente, com a toalha de banho ainda à cintura, calmo como sempre. Ela estava especada a olhar para o ecrã, com as mãos a tremer. Quando ela se virou, não havia raiva nos olhos dela, apenas um choque profundo e paralisante. Eu não disse nada. Não precisava. Apenas caminhei até a secretária, fechei o computador portátil suavemente e olhei para ela. Ela abriu a boca para falar, mas fechou-a logo de seguida. Não havia nada para dizer que não cavasse o buraco ainda mais fundo. Porque naquele momento, bateu-lhe a realidade. Aquilo não era sobre um negócio de sorte. Não era um acaso onde eu acidentalmente tinha acabado no lado vencedor de uma licitação. Aquilo era uma rede, e não o tipo de rede com que a família dela jogava tênis ao fim de semana. Era uma estrutura de aquisições, pontes legais e entidades que tinham dentes reais. Tinha alcance, coordenação e camadas. Ela sempre pensou que eu andava a brincar nos bastidores, a gastar dinheiro seguro num passatempo inofensivo. Mas ela estava errada. Mortalmente errada. O homem de quem ela troçava por imprimir os próprios cartões de visita tinha acabado de dobrar 3 dos fornecedores históricos da família dela numa empresa que ela nem sequer conseguia pronunciar corretamente 2 dias antes. Ela lembrou-se subitamente do jantar de ação de graças.
Quando o tio Vasco perguntou se o cartão era real, quando a sala ficou gelada, ela tinha se rido. Tinha tentado desvalorizar. Mas agora, a ficha tinha caído. Não era sobre orgulho. Era sobre controlo. E ela tinha acabado de perceber quão pouco controlo lhes restava. Era quase meia-noite e a casa em Sintra estava mergulhada num silêncio pesado, quebrado apenas pelo som abafado de passos nervosos no piso de baixo. A Clara, ainda atordoada pelo que tinha descoberto no meu computador, desceu as escadas como um fantasma na sua própria casa. Ela procurava água, ou talvez uma explicação, mas o que encontrou foi o pai dela, o grande Fernando, encostado à ilha da cozinha, curvado sobre o telemóvel como um homem que acabou de receber um diagnóstico terminal. A postura dele, habitualmente dominadora e irrepreensível, estava desfeita. O copo de uísque na mão dele tremia, e o gelo batia contra o vidro num ritmo irregular que denunciava o seu pânico contido. Eu não estava na cozinha, mas conseguia visualizar a cena com uma clareza cirúrgica, como se estivesse a assistir através das câmaras de segurança que a minha empresa tinha instalado meses antes no perímetro da propriedade deles. Mais um contrato que eles nem sabiam que me pertencia. Fernando falava ao telefone com um dos seus diretores jurídicos, e o tom de voz dele não era o de um CEO que dá ordens. Era o tom de alguém que implora por uma saída de emergência. Ele repetia o nome Vértice com um misto de ódio e confusão, confirmando que a licitação tinha desaparecido, que o contrato federal tinha sido garantido por esse grupo fantasma que operava nas sombras. A Clara parou à porta da cozinha, invisível para o pai. Ela ouviu-o confirmar o impensável. A Vértice não tinha apenas ganhado o contrato, eles tinham assegurado a exclusividade sobre toda a cadeia de distribuição. Não era uma derrota numa batalha, era a perda total da guerra antes mesmo de saberem que estavam a combater. Fernando desligou o telefone e praguejou, passando a mão pelo cabelo grisalho. Quando finalmente notou a presença da filha, tentou recompor a máscara de autoridade, mas era tarde demais. A Clara viu o medo nos olhos dele. Ela avançou lentamente, com a voz embargada, mencionou o nome que tinha lido no meu cartão e nos ficheiros do meu computador. A realização atingiu Fernando como um soco no estômago. Ele olhou para a filha, processando a informação em tempo real. O marido dela. O genro que ele tolerava apenas por educação. O homem que ele desprezava abertamente nos almoços de domingo. A ficha caiu com um peso esmagador. A Vértice Holdings não era um concorrente estrangeiro ou um fundo de investimento anônimo. A Vértice era eu. Aquele genro silencioso que ele pensava ser inofensivo estava, na verdade, a segurar as rédeas de todo o império logístico que Fernando tinha levado 30 anos a construir. Ele soltou um riso amargo, incrédulo, murmurando que aquilo não podia ser verdade, que eu não tinha capacidade estratégica para tal golpe. Mas a Clara não se riu. Ela sabia a verdade agora. Ela explicou ao pai, com uma frieza que a surpreendeu a ela própria, que não se tratava apenas daquele contrato. Ela contou-lhe sobre os ficheiros, sobre a lista de aquisições, sobre como a Norville, a Caster e a Turflé, os três pilares que sustentavam a operação da família, já tinham sido absorvidas. O rosto de Fernando perdeu a cor. Ele percebeu, naquele instante, que estava exposto. Eu tinha cercado a empresa dele não por fora, mas por dentro. Eu tinha comprado as rotas, os caminhões, o software de gestão e até as caixas de papelão onde ele embalava os seus produtos. Ele tentou argumentar, dizer que podiam cancelar os contratos, que podiam encontrar outros fornecedores. Mas a Clara, lembrando-se das folhas de cálculo que tinha visto, abanou a cabeça. Não havia outros fornecedores. Eu tinha consolidado o mercado regional. Se eles quisessem mover uma única palete de mercadoria na semana seguinte, teriam de pedir permissão à Vértice. Teriam de me pedir permissão a mim. O homem que eles tinham ridicularizado no jantar de ação de graças era agora o dono da infraestrutura que mantinha o negócio deles vivo. A conversa na cozinha transformou-se num velório empresarial. Fernando começou a andar de um lado para o outro, a fazer cálculos mentais de prejuízos e cláusulas de rescisão, mas a cada passo, a conclusão era a mesma: eles estavam encurralados. A Clara sentou-se no banco alto, sentindo o granito frio sob as mãos. Ela cresceu a acreditar que o pai era intocável, um titã da indústria portuguesa.
Agora, ele parecia apenas um homem velho e cansado, a perceber que a linha de chegada tinha sido movida sem ele notar. E o pior de tudo era a sensação de traição íntima. O inimigo não estava do outro lado da barricada, o inimigo dormia na cama ao lado dela todas as noites. Eu tinha tecido uma teia complexa de aquisições, pontes legais e entidades de fachada com dentes reais. Nada disto tinha sido um acidente. Cada movimento meu nos últimos 2 anos tinha sido calculado para este momento exato. Enquanto eles riam do meu passatempo e das minhas brincadeiras de empreendedor, eu estava a construir o alicerce sobre o qual a casa deles estava construída. E agora, bastava-me retirar um único tijolo para ver tudo desabar. Eles pensavam que eu queria um lugar à mesa deles. Nunca quiseram entender que eu não precisava da mesa deles porque eu já tinha comprado o chão onde a mesa estava assente. Naquela madrugada, a arrogância da família transformou-se em cinzas. A Clara subiu para o quarto, mas não conseguiu dormir. Ela olhou para o lado vazio da cama e percebeu que nunca conheceu verdadeiramente o homem com quem se tinha casado. Ela tinha se apaixonado pela ideia de ter alguém controlável, alguém seguro e previsível. Mas a previsibilidade era uma ilusão. O silêncio que eu mantinha não era submissão, era estratégia. E enquanto o sol nascia sobre as vinhas de Sintra, iluminando uma propriedade que parecia cada vez menos deles e cada vez mais uma garantia bancária, a Clara compreendeu que o jogo tinha acabado antes mesmo de ela saber que estava a jogar. O império do pai dela estava a sangrar, e eu era o único cirurgião disponível na sala, a segurar o bisturi com uma mão e os papéis do divórcio na outra. A manhã de sábado trouxe a tempestade que varreu Lisboa, não sob a forma de chuva, mas impressa na primeira página do principal jornal de economia do país. O jornal aterrou na entrada de pedra da moradia em Sintra com um baque surdo, mas o impacto que causou foi sísmico. A manchete era impossível de ignorar, do invisível ao inevitável, como a Vértice conquistou a cadeia de abastecimento nacional. Abaixo do título, não havia uma fotografia minha, nem um retrato corporativo pretensioso. Havia apenas uma imagem de alta resolução de um cartão de visita. Preto mate. Texto minimalista. O mesmo cartão que a Clara tinha tirado para o lixo na frente da família. Agora, aquele pedaço de papel era o símbolo do que todas as salas de administração de Lisboa sussurravam, e ela já não estava do lado de quem se ria. A Clara leu o artigo no tablet, paralisada no balcão da cozinha. O texto era uma dissecação metódica e cirúrgica da minha estratégia. O jornalista detalhava a cronologia das aquisições silenciosas, os contratos inteligentes, as empresas de fachada anônimas, a logística, as embalagens e as redundâncias da cadeia de abastecimento, tudo consolidado sob a Vértice Holdings em menos de 18 meses. O artigo descrevia o arquiteto da operação como um fantasma no sistema. Alguém que jogou o papel de tolo o tempo suficiente para ser subestimado por todos, apenas para reescrever as regras do jogo quando ninguém estava a ver. Ela sentiu o chão fugir-lhe debaixo dos pés. Aquela última frase não era apenas uma análise de mercado, era um espelho cruel da nossa vida conjugal. O telemóvel dela começou a iluminar-se incessantemente. Primeiro, foram as mensagens do grupo de yoga, perguntando se aquele Duarte era o marido dela, aquele que ela dizia trabalhar com caixotes. Depois, o chat do clube de investimento explodiu. Pessoas que nunca me tinham dirigido a palavra com respeito agora perguntavam se ela sabia, se ela fazia parte daquilo. A humilhação social foi instantânea e brutal. Ela não respondeu a ninguém. A pior mensagem veio de um parceiro de um fundo imobiliário que ela tentava impressionar há meses, pedindo para ser apresentado ao marido dela, elogiando a minha estratégia infernal. As mãos dela tremiam. Ela lembrou-se de todas as vezes que me cortou a palavra em jantares para falar dos seus próprios negócios insignificantes, de como me corrigia à frente dos pais como se eu fosse um amador. Agora, a indústria citava o meu manual de jogo e ela era apenas uma nota de rodapé na minha ascensão. Cheguei a casa pouco depois das 8 da noite. Não houve entrada triunfal, nem malas de viagem, apenas o clique silencioso da porta e a presença inconfundível de um homem que já não tinha nada a provar. A Clara estava à minha espera no sofá da sala, encolhida, com os olhos vermelhos.
Ela tinha ensaiado desculpas durante horas, explicações que pudessem soar sinceras, mas ao ver-me entrar composto e elegível, ela percebeu a futilidade do esforço. Eu olhei para ela como alguém olha para o átrio de um hotel que costumava frequentar, familiar, mas sem qualquer valor sentimental. Ela tentou aproximar-se, sussurrando que não sabia, que nunca tinha percebido que eu estava a construir. A voz dela tremia, carregada de um arrependimento que nascia mais do medo de perder o estatuto do que do amor por mim. Ela tentou tocar-me, mas eu recuei. Não foi um movimento brusco ou agressivo, apenas um passo atrás, criando uma distância física que refletiu o abismo que já existia entre nós há anos. Eu não sentia raiva, nem desejo de vingança. O que eu sentia era uma indiferença absoluta, fria e libertadora. Sem dizer uma palavra, coloquei uma pasta simples sobre a mesa de centro de vidro. Não tinha logótipos da Vértice, apenas a sobriedade de um documento legal. Ela olhou para o dossiê por um segundo antes de o abrir com mãos trêmulas. Lá dentro estava um pacote jurídico único, separação total, limpa, incontestada. Não haveria batalhas por propriedades, nem discussões sobre pensões. Tudo já estava dividido, calculado com a mesma precisão que usei para desmantelar o negócio do pai dela. Ela percebeu, com horror, que aquilo tinha sido redigido muito antes do artigo sair, talvez até antes daquele jantar fatídico. No fundo da última página, havia uma única linha manuscrita com a minha letra. Não era uma cláusula legal, mas era a sentença final do nosso casamento. Dizia apenas: tu deitaste o cartão fora. Eu fiquei com o império. Ela levantou os olhos, lavados em lágrimas, à procura de uma última oportunidade de negociação, mas encontrou apenas o vazio. Eu já não estava a fazer aquilo contra ela, eu simplesmente tinha deixado de fazer qualquer coisa por ela. Virei costas e caminhei em direção ao corredor, deixando-a sozinha na sala enorme, rodeada pelo silêncio ensurdecedor de uma casa que, tal como a vida dela, já não tinha alicerces. Um ano depois, a sala de jantar no solar de Sintra parecia maior, embora nada na mobília tivesse mudado. A mesa de carvalho era a mesma, o lustre de cristal continuava excessivamente brilhante, mas a energia que preenchia o espaço tinha desaparecido. A família ainda se reuniu, mas em menor número. Alguns primos deixaram de aparecer depois das manchetes nos jornais, outros afastaram-se discretamente quando ficou claro que o aperto de mão de Fernando já não abria portas em Lisboa. Ninguém me culpava abertamente, porque para me culparem teriam de admitir que tinham sido derrotados pelo homem que servia o vinho. O meu sogro parecia 10 anos mais velho. Ele tinha vendido um terço da empresa no segundo trimestre, uma alienação estratégica, segundo os comunicados de imprensa, mas todos sabiam que era uma rendição. A Vértice Holdings era agora acionista maioritária. Eles mantinham os títulos e os cargos na administração, mas não tinham voto. Eram passageiros num carro que costumavam conduzir, sentados no banco de trás, a ver a paisagem passar enquanto eu segurava o volante. O riso à mesa era suave, hesitante. Ninguém fez brindes audaciosos. Ninguém gozou com o emprego ou a roupa de ninguém. Era como se tivessem provado a humildade e não soubessem como a mastigar. Do outro lado da cidade, num armazém convertido em escritórios modernos no Beato, eu oferecia um jantar diferente. Não havia lugares marcados nem política familiar, apenas a minha nova equipa, os diretores de logística, os arquitetos jurídicos e os gênios da tecnologia que me ajudaram a construir silenciosamente o que os outros desprezavam. A mesa era mais pequena, mas o calor humano era real. Entre o bacalhau e o vinho tinto, distribuí uma nova pilha de cartões de visita. Eram mais simples agora. Apenas o meu nome, a empresa e uma frase em relevo na base: nós não explicamos, nós executamos. A minha equipa riu-se, um som genuíno de camaradagem. Eles entendiam. Todos ali tinham sido subestimados em algum momento. A verdadeira confirmação do novo mundo chegou na noite do baile de gala do Estoril. Durante décadas, Fernando deslizou por aqueles eventos como um rei, com um copo de uísque numa mão e uma lista de doadores na outra. Ele não era apenas um convidado, ele era o dono da sala. Mas naquela noite, a iluminação parecia diferente para ele. Os sussurros seguiam-no desde o valet parking até a recepção.
Não eram sussurros de admiração, mas de curiosidade mórbida. Ele tentou ignorar os olhares até chegar à parede dos patrocinadores, uma estrutura de 3 metros iluminada como um altar. No topo, acima dos doadores de platina, brilhava o logótipo da Vértice. Elegante, minimalista, dominante. Mas o que prendeu o olhar dele, e o da Clara que estava ao seu lado, foi a linha impressa por baixo em texto menor, em memória daqueles que construíram em silêncio. Fernando ficou parado ali mais tempo do que pretendia. Não era luto que ele sentia. Era a sensação pesada e lenta de ver o seu próprio nome desaparecer do livro Razão da Relevância. Um antigo parceiro de golfe passou por ele e mal acenou, dirigindo-se apressadamente para cumprimentar um dos meus diretores. Eu saí cedo, sem fazer cenas, passando discretamente pelo bengaleiro para o ar frio da noite marítima. A Clara viu-me partir. Ela estava no carro do pai, à espera, com o rosto encostado ao vidro frio. Ela viu um casal jovem sair do cassino a rir, com um homem a segurar um saco de brindes da Vértice e a mulher a examinar um cartão preto mate. A Clara não precisou de ler para saber o que estava escrito. Ela baixou a cabeça, derrotada pelo peso da própria ironia. Durante anos, eles foram a dinastia que ria mais alto, que falava por cima de todos, que controlava a mesa. Agora, os nomes deles nem sequer chegavam à parede dos patrocinadores, mas o meu estava no topo. O homem que eles ridicularizaram não se limitou a ter sucesso, eu tornei-os irrelevantes. E desta vez, no silêncio do banco de trás do carro do pai, a Clara finalmente entendeu que o preço da arrogância é ser esquecido pela história que tentaram escrever. A vingança não foi gritada, foi assinada, carimbada e arquivada, tão silenciosa e fatal como o riso que morreu na garganta dela.